Fala galera, tudo bem com vocês? A paz de Cristo. Meu nome é Lucas e este é o podcast Jovem Cristão. Sejam muito bem-vindos. No episódio de hoje vamos refletir a quarta parte do livro O Abandono, a Providência Divina, de Jean-Pierre Caussade. A perfeição não consiste em conhecer qual é a ordem de Deus, mas em submeter-se a ela. A ordem de Deus, o beneplácito de Deus, a vontade de Deus, a ação de Deus, a graça, tudo isto é uma e a mesma coisa nesta vida. É Deus trabalhando para tornar a alma semelhante a si mesmo. A perfeição não é outra coisa senão a cooperação fiel da alma a um trabalho de Deus. A graça produz-se em nossas almas, cresce, aumenta e tem a sua consumação em segredo e sem que a alma se dê conta. A teologia está cheia de conceitos e expressões que explicam as maravilhas da graça em cada alma, em toda a sua extensão. Pode conhecer-se tudo o que esta especulação ensina, falar dela admiravelmente, escrever, instruir, dirigir as almas. Porém, quem não tiver no espírito senão este conhecimento teórico é considerado pelas almas que recebem a palavra da ordem de Deus e de sua divindade como alguém que não sabe toda a teoria, com todas as suas partes e, portanto, não pode falar dela. A ordem de Deus, a sua divina vontade, recebida com simplicidade por uma alma fiel, realiza nela esse efeito divino, sem que ela o conheça. Como um remédio tomado com submissão, opera a saúde num doente que não sabe, nem tem que se preocupar de saber medicina. Assim, como o fogo é que produz o calor, e não a filosofia nem o conhecimento deste elemento e dos seus efeitos, assim também é a ordem de Deus. É a sua santíssima vontade que opera a santidade nas coisas, nas nossas almas. E não há especulação curiosa deste princípio e deste objetivo. Quando temos sede, para nos descedentarmos, o que devemos fazer é deixar os livros que explicam estas coisas e beber. A curiosidade de saber não é capaz de descedentar. Assim, quando a alma tem sede de santidade, a curiosidade de saber não é capaz senão de a afastar. Deve-se deixar de lado a especulação e beber com simplicidade tudo que a ordem de Deus nos apresenta de ações e sofrimentos. O que nos sucede em cada momento, por ordem de Deus, é o que há de mais santo, de melhor e de mais divino para nós. Santa Teresa d'Ávila, né, ela fala, né, no livro Castelo Interior, né, ela fala que tem graças que Deus opera na gente de forma silenciosa. Se eu não me engano, né, ela também, e eu acho que também, até se eu não me engano, o São Afonso de Ligório, não tenho certeza, tá? Mas eles dizem assim, que a gente quando vai até adorar Jesus, até mesmo no silêncio, Deus já está operando graças em nossas almas, sem a gente falar nada. E a gente não precisa de saber, é invisível, é só pela permanência na presença dEle. Só pela confiança Deus vai cuidando da gente, vai curando a gente. Coisas que talvez a gente só vai perceber ou vai entender, se Deus quiser, mais para frente na nossa caminhada de vida. Ou então a gente pode passar por essa vida e só vai entender isso na próxima que virá, na vida eterna. Que Deus vai nos mostrar depois, porque a gente vai ver tudo como Deus enxerga, né? Então, nesse sentido, me faz até recordar de uma frase, se eu não me engano, é de Santo Inácio de Loyola, né? Não é muito saber que santifica o homem,
mas sim muito no sentir, né? No sentir, no sentido de ter sentido, né? De viver, de vivenciar aquilo. Isso não quer dizer que a gente precisa de viver a fé por sentimentalismo, não. Às vezes Deus é tão silencioso que Ele pode até nos privar dos sentimentos. Pode ser que na hora a gente esteja numa secura total. Tanto que Santa Teresa d'Ávila, né? E Santa Teresinha do Menino Jesus teve até uma experiência que eu vou contar um pouquinho daqui a pouco. Santa Teresa d'Ávila, ela dizia, né, que teve vários momentos que ela ia para a missa e não sentia nada. E ela estava até com dúvida se ela estava em pecado mortal. Mas mesmo pela dúvida, ela continuava indo à missa. Depois ia conversar com o confessor para saber se aquela situação que ela tinha feito, e rezar naquilo, se ela estava em pecado ou não. Mas ela não deixava de ir, mesmo por dúvida. E Deus operava a graça no coração dela. E Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Se eu não me engano é ela mesma, tem uma história dela que ela certa vez, ela como todas as outras irmãs, né, freiras, precisavam de ter um tempo para visitar o Capela do Santíssimo, estar lá com Jesus, de adoração, se eu não me engano até diária. E teve um dia que ela estava sem vontade nenhuma e foi lá mesmo assim. E aí, em vez de falar com Jesus, ela ficou, olhou para a parede, e a parede ela era com aqueles tijolos expostos, né? E ela começou a contar os tijolos. Aí, mais para frente, em um momento de oração, ela conversou com Deus e perguntou para o Senhor: Senhor, qual dia foi que eu mais te agradei? E ela sentiu no seu coração uma locução interior, Deus falando para ela: foi aquele dia que você estava aqui diante de mim, na Capela do Santíssimo, contando os tijolinhos. Deu para entender? E essa que é a nossa necessidade de confiança. A gente precisa confiar. A gente precisa esperar em Deus. Então, para concluir, para a gente que quer ser santo, entendendo que a santidade é a intimidade com Deus e fazer a vontade de Deus, entendendo que o nosso desejo deve ser o céu, estar com Deus, a gente precisa, nesse sentido, desejá-lo. E desejando, a gente precisa buscar. E como que a gente busca? Pela oração, pela vivência com Deus. Então não nos afastemos daquilo que Deus nos coloca. Não nos afastemos de Deus em nenhum momento da nossa vida. E como disse São João Paulo II, santo não é aquele que não cai, mas é aquele que depois da queda se levanta. Então que a gente possa levantar também, depois de ter caído, correr atrás de novo da misericórdia de Deus. E é isso. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe imensamente, né? Fique com Deus. Viva Cristo Rei. Shalom.